Programa Memória, Fiore Giliotti, o locutor da torcida brasileira. Vladimir para Basílio avançando, empurrando na ponta esquerda para Romeu correu, alcançou, preparando emoção, atenção, jogada perigosa para Ponte Preta, abre o jogo na ponta direita para Vaguinho, deixou para Zé Maria, correu, vai alcançar, alcançou, arrumou, vai levantar pela ponta direita, preparou, chutou, a bola acabou batendo em Ângelo, levantou-se para Zé Toque, o árbitro da partida marca, ele põe as mãos sobre a cabeça, mas é claro para tentar perturbar ou confundir, mas houve o toque, Roberto. O jogador bateu com ambas as mãos na bola. É uma falta perigosíssima contra Carlos. Esperança corintiana, tormento para a Ponte Preta. Prepara-se Zé Maria para levantar. Balão subindo, descendo. Cobrou, movimentada a bola. Acabou ficando na boca do gol. Confusão, entrou. Basílio. Um gol que pode fazer explodir a cidade no carnaval sonhado, esperado, programado, preparado pela torcida alvinegra. Houve uma confusão tremenda, torcida brasileira. A bola chegou a bater no poste e voltou. A bola bateu na defesa e voltou. Basílio ali na boca do gol, não perdoou, castigou. Basílio para a história, torcida brasileira. Todo mundo gritando, todo mundo cantando, gente chorando, gente rindo, gente festejando. Os foguetes estão no ar, a fumaça ofusca tudo, mas não ofusca a grande alegria da torcida corintiana. O tempo passa, 36 e 45 minutos, etapa final. No Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, o CEDOM, existem centenas de gols narrados por Fiore Giliotti. Afinal, ele passou quase 2/3 dos seus 60 anos de rádio aqui na Bandeirantes. Veio de Lins para cá em 1952. No começo, irradiava alguns jogos de menor importância e fazia reportagem de campo nos jogos de maior expressão, que eram narrados por Edson Leite. Vamos recordar Fiore Giliotti, repórter de campo em 1953, num jogo da seleção brasileira no Maracanã contra o Paraguai, transmitido por Edson Leite. Nilton Santos descarrega mal no centro de campo. Bola com o Romerito para Martínez. Martínez alongando para a ponta direita, Lugo. Cortou Nilton Santos de cabeça. Brandãozinho ficou parado, entrou José Parodi. Ainda Brandãozinho salva de puxeta, mandando para Bauer. Bauer já caminha na intermediária do Brasil. Calmamente lançando na esquerda, Pinga. Isolado, Pinga tenta o rush, fugindo agora. Vai descendo pela meia esquerda. Parou a pelota, meia altura para dentro da área. Rebatida agora por intermédio de Arce. Arce na ponta esquerda, não há marcação para o ponteiro dentro desse sistema. É Vasquez agora quem ultrapassa o centro de campo. Atinge a intermediária do Brasil. Abre para o meio esquerda, Romerito. Romerito descendo na intermediária, formada a defesa do Brasil. Romerito é obrigado a recuar a pelota para Martínez. Martínez para o centro médio, Arce. Arce dá lá na direita, lateral para Gavilã. Gavilã para o ponteiro direito, Lugo. Lugo tentou cruzar a meia altura para dentro da área, bola perigosa. Agarra de Lugo espetacularmente. Quando golpeava de testa o ponteiro esquerdo, Vasquez. Monumental defesa de Viludo quando parou o zagueiro Gerson do time do Brasil. Atira Viludo agora para a intermediária paraguaia. Falta Baltazar, não pega a pelota. Vai para Hermosígia na esquerda. Girou para a área do Brasil. Bola na intermediária com o Brandãozinho. Fala, Fiore. Nuvens negras sobre o estádio municipal de Maracanã, Edson. Sem dúvida nenhuma, a chuva poderá tirar parte preciosa do brilhantismo desta contenda sensacional. Parece contundido o goleiro, Fiore. Veja o que há. Realmente o Baltazar avançou quando Gonzalez largou a pelota. Um lance mais ou menos idêntico daquele que... O Fiore, é melhor você ver com o hand toque o que há lá com o arqueiro que está se reforçando no terreno. Um momento.
Rádio Bandeirantes, Rádio Jornal do Comércio, Rádio Teleco de Assunção, Paraguai. Um choque entre Paulo Tazari e o arqueiro paraguaio. Esse está caído no terreno. Agora é o centro médio Arce, ao que parece. Arce, no programa dos jogadores do Brasil. Fala, Fiori. Podemos agora informar melhor os nossos prezados ouvintes sobre o estado físico do arqueiro Gonzalez da seleção paraguaia. Ele apenas sofreu um leve toque de joelho de Baltazar na altura do seu estômago. Já passa bem, nada de grave aconteceu com o arqueiro Guarani. Goleiro dessa seleção, ouviram? Veludo. Quem é que se lembra do Veludo? Foi inclusive o goleiro do Brasil no Mundial de 1954. Quem é que se lembra do Veludo? Fiore Giliotti, extremamente sensível, ficava comovido com as histórias de jogadores que tinham os estádios a seus pés e no dia imediato caíam no mais completo esquecimento. Muitos deles, inclusive, na miséria. Já nome consagrado no rádio, Fiore criou um quadro que antecedia as transmissões esportivas da Rádio Bandeirantes, que tornou-se um dos maiores atrativos da emissora. Chamava-se Cantinho da Saudade e reverenciava aqueles que um dia protagonizaram os grandes espetáculos e com a idade foram jogados ao mais absoluto ostracismo. Como aconteceu com Veludo, um negro de 1,80 m, robusto, que a morte veio buscar quando ele estava reduzido a 48 quilos, esquelético, cabelos já brancos, encharcado pela bebida. O Veludo, de riso fácil, mãos ágeis, desaparecera, ficando em seu lugar Caetano da Silva, um homem que vivia do passado. Fiore Giliotti se comoveu. Torcida brasileira, só Deus sabe o que se esconde por trás das montanhas do futuro. O que nos espera no vale das nossas ilusões. Nos caminhos misteriosos que teremos de atravessar no amanhã que chega tão depressa. Por isso, olhando para trás, quando começa a subida da montanha, a consciência mostra que poderíamos ter feito muito mais do que fizemos. Feliz de quem assim pensa, e mais feliz ainda, quem puder enfrentar a subida da montanha do futuro, semeando flores ou espalhando bondade e amor pelos caminhos da vida. O futebol é assim como uma montanha. Grandes subidas, montanha de grandes descidas também. Quem muito sobe, mais cuidado precisa tomar para não cair. Porque o tombo é sempre duro, é sempre violento. Como pássaros sem asas poderosas para alçar voos tão altos, despencando do vazio para o impacto da verdade, muitos jogadores de futebol, levados pelas asas frágeis da vaidade e da presunção, como que querendo dominar o mundo ou sentindo-se rei do mundo, acabam se arrebentando no chão duro da realidade que não perdoa ninguém. O horizonte é uma esperança e uma advertência também. Um desafio. E o passado é quase sempre uma lição. Nem todos aprendem o necessário para evitar o pior. Nem todos têm chance para aprender. Como também nem todos querem ou gostam de aprender. A lei do mínimo sacrifício nem sempre merece respeito. Assim aconteceu com um dos maiores goleiros do Brasil. Um crioulo alto, sabia quase tudo dos segredos do gol. Pouco sabia, entretanto, dos cuidados ou dos segredos da própria vida para evitar o pior. Ele subiu com rapidez fulminante a montanha das ilusões, mas chegou lá em cima sem fôlego, ofegante, sem dosar nada,
sem o mínimo cuidado, sem o mínimo senso de responsabilidade, na primeira batida de asas dos abutres, ele despencou. E ele subiu muito depressa, como um foguete, mas desceu mais depressa ainda. E da queda não sobrou nada, absolutamente nada. Se é verdade que a gente precisa cair para aprender a se levantar, não é menos verdade que certos tombos não oferecem chance para mais nada. Assim foi com ele. E ele foi um craque excepcional, grande no Fluminense, estupendo no Santos, empolgou no futebol uruguaio, foi goleiro da seleção brasileira na Copa do Mundo de 54. Incrível como ele em tão pouco tempo se projetou. Mais incrível ainda, como em menos tempo ainda ele sumiu. Foi assim como que de repente, um vento zangado que vem a gente não sabe de onde, passou pela sua vida e levou tudo. E como tudo que ele fizera estava escrito na areia da Praia dos Enganos, os ventos, as ondas, tudo levaram. Torcida brasileira, estamos falando de Veludo, do grande Veludo do Fluminense, do Santos, que brilhou no Uruguai, que vestiu a camisa da seleção brasileira. Hoje, pouca gente sabe que há muito ele morreu. Como lembrança e como advertência, ele merece ser lembrado. Veludo vai ficar por todo o sempre incrustado na ternura e na sinceridade do nosso cantinho de saudade. Programa Memória, o locutor da torcida brasileira, Fiore Giliotti. Voltamos no instante. Apita o árbitro. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo torcida brasileira. Um gol que pode valer um título. Estremece o Morumbi, torcida brasileira. Para o segundo tempo de 40. Já estamos além do tempo regular. Bateu pro Picu, a bola correu, moveu, segurou, largou, saltou de novo e segura. Aguenta, coração. Vai, Brasil, que a nossa festa em curva. Um gol do desaclasso. Um gol que pode fazer explodir a cidade do Carnaval. Um jogador esperado, programado, preparado. E a cortina e termina o espetáculo. Programa Memória, Fiore Giliotti, o locutor da torcida brasileira. Bandeirantes, 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 futebol